Mas eu vou finalizar com algo aqui. Deuteronômio 8, versículo 3. Mateus 4, 4. E Lucas 4, 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar da profecia deste livro, antes medita nele dia e noite. Salmo 1, verso 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia! Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras. Salmo 33, verso 4. A palavra do Senhor é verdadeira. Aleluia. Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, verso 25. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia! E luz para os meus caminhos. É verdade. Salmo 119, verso 130. A exposição, a exibição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda palavra de Deus é pura. Isaías 40, versículo 8. E 1 Pedro 1, versículo 24 ao 25. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz. Jeremias 1, versículo 12. Eu velo em cumprir a minha palavra. Jeremias 15, versículo 16. Quando eu achei as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 23, versículo 29 diz: a palavra de Deus é como fogo e como martelo. Amós 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas sede e fome de ouvir a minha palavra.
Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:14 diz que um povo que não tem entendimento corre para a destruição. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E uma das formas de conhecermos a Deus é lendo a sua palavra. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Mateus 22, versículo 29. E Marcos 12, versículo 24, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 25, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Marcos 13, versículo 31. E Lucas 21, versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 4:14 diz: o semeador semeia a palavra. João 1, versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 15, 24: quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. João 5, 39: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim mesmo. João 8, 31: vocês serão meus discípulos, se permanecerdes firmes na minha palavra. João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 15:7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 17:17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 10, versículo 18: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Efésios 5, versículo 26: para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 1 Timóteo 4, versículo 5: porque pela palavra e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, versículo 9: fiel é esta palavra e digna inteira de aceitação. 2 Timóteo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para toda educação na justiça. 2 Timóteo 4, versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Hebreus 4:12: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tiago 1, versículo 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo.
1 Pedro 2, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 2 Pedro 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 7: pois três dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um só. Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia deste livro e as guardam as coisas nela escritas. E Apocalipse 3, versículo 8: que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus manda eu falar nessa noite: leia a palavra, medita na palavra, navega na palavra, coma a palavra, ama a palavra, deseja a palavra, admira a palavra, acorda com a palavra, durma com a palavra, lancha com a palavra, almoça com a palavra, janta com a palavra, anda com a palavra, caminha com a palavra, conheça a palavra. Tenha tempo para a palavra de Deus.